Depois que postagens antigas do Nicolas Ferreira foram recuperadas e ele foi alvo de muitas brincadeiras, postagens como essa, né, que ele gosta de meia molhada, algo muito estranho, desconfortável e anti-higiênico. Esse menino deve ter uma frieira imensa. Eu fiz um vídeo comentando essas postagens e algumas pessoas perguntaram qual que era a relevância de fazer um vídeo comentando esse assunto. Ora, a relevância era total, porque no meu vídeo eu levantei uma suspeita, uma hipótese, podemos colocar assim, dizendo que eu não descartaria, eu acreditava na época, quando no dia que as postagens foram recuperadas, que os próprios bolsonaristas recuperaram as postagens para que isso pudesse viralizar dentro da esquerda para desgastar o próprio Nicolas. E nos dias seguintes que as postagens foram recuperadas, Bolsonaro fez 2 entrevistas criticando o Nicolas Ferreira sem citá-lo nominalmente, e eu vou mostrar o vídeo para você. Bolsonaro, que também quis boicotar o filho Eduardo, o próprio filho. Por isso que Bolsonaro colocou Michelle como sendo a sua representante na posse do Donald Trump, ou na viagem aos Estados Unidos, porque posse não teve, ou não teve convite para posse, e não o Eduardo. A minha hipótese praticamente se confirmou do Bolsonaro ou dos bolsonaristas terem atacado o Nicolas com as postagens antigas. Coloque nos comentários se você acha que as postagens antigas do Nicolas Ferreira foram resgatadas por bolsonaristas. Até quando, e esse é o ponto importante do vídeo, até quando você acredita que essa parceria de Bolsonaro e Nicolas Ferreira vai resistir? E quais são as diferenças de Nicolas para Bolsonaro? Coloca nos comentários, deixa o like se você quer que eles se destruam e se inscreva no canal. O Nicolas Ferreira teve aí, nos últimos dias, algumas postagens antigas, na época que ele tinha 15, 16 anos, revisitadas. Postagens como essa que você tá vendo aí, que gerou muita picardia, muita brincadeira com relação ao Nicolas Ferreira, porque ele é muito afrontoso, tudo, e quando há uma possibilidade para ele virar motivo de piada, as pessoas aproveitam. Foi levantado muita questão sobre a masculinidade dele, a orientação, a opção, enfim. Quando eu fiz o meu vídeo comentando essas postagens do Nicolas, eu fiz um comentário de uma hipótese que eu acreditava que essas mensagens ou essas postagens resgatadas, antigas do Nicolas Ferreira, não foram resgatadas pela esquerda, mas sim pelos próprios bolsonaristas, que sabiam que esse assunto iria repercutir entre a esquerda, e ao longo de alguns dias o Nicolas seria fortemente atacado e desgastado, não com ataques, como posso dizer, políticos, ataques de lacração, não, mas ataques irônicos, transformando em piada e o desgastando diante dos bolsonaristas, porque nada afeta mais os bolsonaristas do que questionar a masculinidade ou colocá-los como sendo pessoas que gostam de homens. E não é pelo fato, isso que é importante, deles acharem que é errado você estar com outro homem. Não é o fato de homens com homens, mas é o fato de um homem se sujeitar a outro homem, se ser possuído por outro homem, porque isso afeta a masculinidade deles. Se eles forem o homem que está possuindo o outro, não tem problema. O problema deles é ser o passivo. E eu levantei essa possibilidade. E aí veio o Bolsonaro nos dias seguintes e começou a conceder entrevistas. Primeiro foi para aquela rádio Auriverde, que tem até um canal aqui na plataforma, criticando alguns planos, né? Jovens lançando candidaturas na base da lacração, apesar de terem muita repercussão na internet, porque o Nicolas, em uma entrevista a uma emissora americana, falou dos seus planos de disputar o Senado, até mesmo aprovando uma PEC ou apoiando uma PEC que reduz a idade mínima para ser senador para poder disputar o Senado. E é claro que ele tem pretensões presidenciais. O Pablo Marçal gravou um vídeo com o Nicolas Ferreira e ele falou: meu presidente, chamou o Nicolas Ferreira de presidente. E o Bolsonaro sabe que em 2034 o Nicolas pode disputar. 2034 tá muito longe, mas o Eduardo Bolsonaro tá na fila. O Flávio Bolsonaro tá na fila. E o próprio Bolsonaro, daqui a 8 anos, ele vai estar com 78, a idade do Lula. Por que ele não pode disputar? Já vai ter passado o período dele de cassação política. Então ele começou a criticar o Nicolas Ferreira, como eu vou mostrar aqui desse vídeo, que foi uma segunda entrevista do Bolsonaro. Ó. Mas hoje em dia temos vários bons parlamentares que eu fico feliz. Alguns têm subido a cabeça, né? Dado a popularidade, a notoriedade, achando que já pode dar voos bem
bem mais altos, né? Eu chamo de Eco JA precoce. Não vai dar certo. Não vai dar certo. O sistema está muito bem articulado. Mas hoje em dia... Aí vem falar de sistema. Acabou essa história de sistema. Só os bolsonaristas mais imbecis ainda ficam nessa história de sistema. Um papo de 2016. Mas vocês perceberam o que o Bolsonaro falou? Vocês acham que essa foi uma indireta para o Nicolas Ferreira? Coloque nos comentários. E o que é importante nós entendermos é que Nicolas Ferreira e Bolsonaro são figuras parecidas, mas bem diferentes no âmbito do bolsonarismo. Muito diferentes. Porque o Bolsonaro é daquele bolsonarismo antigo. E nós falamos há muito tempo aqui no canal, já há quase 5 anos, talvez até mais, que haveria um embate do bolsonarismo velho, do bolsonarismo tradicional com o novo bolsonarismo. O velho bolsonarismo é o bolsonarismo do caos, é o bolsonarismo da bagunça, é o bolsonarismo do Steve Bannon, que não gera prosperidade para a população. Gera só o quê? Falência, desordem, pobreza, e por isso Bolsonaro perdeu em 2022. Esse novo bolsonarismo, ele tem aspectos religiosos, que usa a palavra e a religião para prometer a prosperidade. E esse bolsonarismo, Bolsonaro não consegue penetrar. O discurso religioso que o Bolsonaro faz é falso, não é verdadeiro, não tem sinceridade. Porque não faz parte do léxico, do vocabulário do Bolsonaro, expressões religiosas como faz para Pablo Marçal e Nicolas Ferreira. Marçal e Nicolas são esse novo bolsonarismo. O Bolsonaro e os filhos dele são o bolsonarismo velho. E o pior para o Bolsonaro é o seguinte: Bolsonaro não consegue viralizar nas redes sociais. Mas como que ele não viraliza? Ele não viraliza. Ele viraliza quando ele fala alguma bobagem, mas de modo preparado, planejado, ele não consegue fazer. Quem faz é Carlos. Carlos sabe como viralizar, mas ele, Carlos, por si só não consegue viralizar, ele precisa do pai. E o pai precisa de Carlos para montar a estratégia. Nicolas não precisa de ninguém para viralizar, só dele próprio, Pablo Marçal também não. Tanto que foi Nicolas Ferreira que montou o texto e viralizou com o vídeo do Pix. E tanto que Bolsonaro é dependente do Carlos que Bolsonaro fracassou no debate da Globo no segundo turno em 2022. Então aí nós já temos diferenças. Marçal e Nicolas são muito ameaças ou muito ameaçadores para Bolsonaro. E Bolsonaro não é bobo, ele não quer perder a vaguinha dele ou a boquinha dele, a ponto de boicotar e sabotar o próprio filho, Eduardo. Eduardo foi para os Estados Unidos e expôs o pai ao ridículo com aquela história de Donald Trump, prestígio internacional, porque ele queria mostrar para os expoentes a líderes da direita brasileira que a única liderança à direita é Bolsonaro. Por isso que ele mendigou um vídeo de Donald Trump, uma carta, um apoio, qualquer coisa, e não aconteceu. Porque ele queria mostrar para Zema, Tarcísio, Nicolas Ferreira, Caiado, Gustavo Lima, Marçal, que Bolsonaro é a liderança, mas ele não conseguiu. Então o Bolsonaro não tem apoio de Donald Trump nenhum, e isso enfraqueceu o Bolsonaro. Mas por que o Eduardo quis fazer isso? Eduardo quis fazer isso porque ele quer ser o vice de Bolsonaro na chapa em 2026. Por quê? Porque ele quer ser o candidato para disputar 2026. Candidato à presidência, tanto que ele falou que ele poderia ser o plano B. Mas o Bolsonaro, sabiamente, segundo o Lauro Jardim, percebeu e deu um cala-boca no filho. Primeiro que quando o Bolsonaro começou, que ele falou que ele poderia ser o plano B, o Eduardo Bolsonaro falou: eu sou o plano A, o plano B e o plano C. E ao invés de mandar Eduardo como sendo o seu representante na viagem, Bolsonaro mandou Michele. Por que ele mandou Michele e não Eduardo? Para mostrar qual é o lugar do Eduardo. Você não está me substituindo. Você não me substitui. Quem está me substituindo é Michele, que não vai disputar a presidência e nunca falou disso. E eu a proíbo. E você vai fazer a mesma coisa. Não queira falar ou ousar dizer que você é o meu substituto. Porque você não é Eduardo. Você não é nada nem para me representar. Você serve. Bolsonaro calou o Eduardo. O problema é que, viu, Bolsonaro falando de sistema. Não. E nessa mesma entrevista que eu mostrei pra você, o outro trecho fala que ele deveria ter colocado não militares do governo, mas pessoas mais cascudas, capazes de enfrentar o sistema. Bolsonaro não percebeu que ele já era. Esse discurso do sistema, que é o discurso do Steve Bannon, que o Carlos também falou para se referir ao Paulo Marçal, que Paulo Marçal era enviado do sistema, já era. Essas teorias da conspiração que pegam alguns incautos bolsonaristas é um negócio muito de 2015, 2016. O discurso mudou, os interesses mudaram, Trump mudou e venceu porque ele mudou o discurso.
adotou um discurso com tons religiosos prometendo prosperidade. Eu vou devolver os empregos para vocês, expulsando esses imigrantes. Bolsonaro faz isso? Não, porque Bolsonaro ainda está preso, já que ele é uma foca. Ele está preso aos discursos ou às estratégias do Bannon. Bannon que foi expulso de Trump, do governo americano, tanto que ele nem participou da posse, ele ficou lá com o tolo do Eduardo Bolsonaro, enquanto Trump estava com Elon Musk, que é o novo Steve Bannon. Bolsonaro percebeu isso? Não percebeu. Por isso que é uma questão de tempo até Bolsonaro ser engolido por Marçal e Nicolas Ferreira. E eu acho que ele nem vai perceber isso. Quando perceber, já era.